Nessa aula, eu gostaria de dar continuidade no nosso exemplo de implementação de uma aplicação Express. Nós já tínhamos implementado anteriormente. No exemplo anterior, nós implementamos um sistema de buscas de postagens que são recuperadas a partir do banco MongoDB. E dessa vez eu gostaria de implementar uma funcionalidade de inserção de postagens no banco. Essa implementação eu gostaria de começar novamente pelo nosso template HBS, porque eu acho que facilita um pouco o entendimento do que eu estou pedindo para a gente implementar. Né? Num primeiro momento, o que eu gostaria de fazer, eu gostaria de implementar um novo form. Só que esse form, ao invés de fazer a consulta, o foco dele seria fazer a inserção de novas postagens. A URL que eu vou direcionar ele a princípio vai ser a mesma que nós utilizamos anteriormente, né, que vai ser a URL postagens. O método, no entanto, da requisição HTTP que eu vou estar utilizando vai ser o método post. Principalmente porque nós estamos considerando que nós vamos realizar uma inserção no banco. Então, a princípio, nós estamos alterando o estado do sistema de uma forma geral. E como nós estamos alterando o estado do sistema, é uma recomendação que nós utilizemos uma requisição do tipo post. Eu tenho já gerado aqui para mim um botão de input, que foi gerado pelo próprio sistema. Esse botão, então, eu vou atribuir um valor para ele de adicionar, né, uma nova postagem. E da mesma forma como nós trabalhamos anteriormente, eu vou gerar um elemento label. Esse meu elemento label ele vai ter um valor de conteúdo. Ele vai ser direcionado a um campo que eu vou dar o nome de content. Esse campo ele é esse elemento input tecnicamente, então ele vai ser um campo de texto. O nome dele vai ser content e a princípio eu não vou utilizar o ID, então eu vou deixar ele simplesmente vazio aqui. Vou deixar um ID aqui, vou tirar esse fechamento de elemento P. Dadas essas alterações que nós fizemos no nosso template inicial, dentro do navegador nós já conseguimos visualizar que foi inserido esse novo campo. Né? E o intuito nosso da nossa aplicação é, se eu digitar, por exemplo, aqui uma nova postagem com esse valor, por exemplo, eu clicaria no botão adicionar e ele acrescentaria no banco imediatamente essa entrada, na collection de posts. O que a gente observa no nosso estado atual do nosso sistema é que nós alteramos o nosso template HBS, colocamos um formulário e quando nós preenchemos esse formulário nós recebemos essa mensagem. Essa mensagem ela acontece porque a nossa rota posts, quando a gente utiliza o método HTTP do tipo post, ela não está implementada ainda. Então a gente pode já partir para a implementação dessa parte da nossa aplicação. O que nós vamos precisar implementar para tirar essa mensagem é implementar uma rota que utiliza o método HTTP do tipo post direcionada ao path posts. A princípio essa vai ser uma rota que vai ser similar às outras. Aqui então eu vou ter a minha função de callback com o objeto com dois parâmetros, o request e o response. E a princípio o que eu tenho e o que eu imagino que nós vamos precisar implementar vai ser dentro do nosso model post implementar um módulo de inserir uma nova postagem, sendo que essa nossa nova postagem nós vamos ter que recuperar do parâmetro enviado na requisição post. Para recuperar esse parâmetro, nós vamos utilizar o objeto request. Dentro do request, nós vamos utilizar o atributo body e o nome do parâmetro que é content mesmo. Lembrando que esse parâmetro é recuperado a partir do atributo body, porque os parâmetros enviados em requisições HTTP do tipo post, normalmente eles são armazenados dentro do atributo body do request. Uma vez que nós recuperarmos esse valor, nós podemos tentar inserir ele no banco através do nosso módulo. O próximo ponto de implementação que nós vamos precisar fazer vai ser atualizar o nosso módulo para implementar esse método insert. Esse método insert, a princípio nós podemos seguir a mesma abstração que nós tínhamos anteriormente, então eu vou ter um método estático, assim, que vai ter um método insert, ele vai receber um content, e uma vez que ele recebeu o content, eu vou precisar executar os códigos de conexão com o banco de dados, que a princípio eu vou copiar daqui.
E a partir dessa minha seleção do banco de dados, eu vou acessar a minha collection de posts e vou inserir um novo documento ali dentro. Sendo que esse novo documento ele vai ter um content que foi passado como parâmetro para esse meu método. Agora, com essa implementação que nós temos, nós já podemos verificar se o nosso sistema está funcionando. Eu vou tentar recarregar a minha página de posts. Vamos verificar. A conexão está sendo reiniciada. Aparentemente o meu serviço ele ainda não foi atualizado. Vou tentar recarregar novamente. Deixa eu só confirmar se não aconteceu nenhum erro na minha aplicação. Aparentemente não, está tudo funcionando ok. Então só está demorando um pouco para carregar mesmo. Recarregar novamente. Aplicação, beleza. Então apareceu a nossa nova postagem. Se eu tentar inserir uma postagem aqui, por exemplo, aqui, clicar em adicionar. O que nós vamos observar vai ser esse cenário aqui, tá? Que ele acontece basicamente porque nós não criamos deixa eu só ir no ambiente aqui. Dentro do nosso controller, dentro do nosso arquivo de rotas, a nossa rota de inserção basicamente é essa. E aparentemente o código está chegando aqui. No entanto, nós não finalizamos a requisição, a resposta, na verdade, da requisição HTTP. Normalmente esse tipo de finalização ele acontece ou por uma chamada do método render ou poderia ser finalizada com uma chamada do método end. Então, quando a gente chama esses dois métodos, normalmente a requisição ela é finalizada e o navegador ele para de carregar ele para o processamento interno dele. Só que nesse cenário aqui, como esse daqui é uma operação de insert, eu gostaria de executar uma operação diferente. Eu vou utilizar o método redirect. O método redirect ele vai lançar uma resposta de redirecionamento para o navegador. E a princípio eu vou pedir para ele redirecionar a requisição para o URL posts. Então basicamente, uma vez que o navegador ele terminar de inserir, eu vou pedir para ele redirecionar para o posts para reexecutar a página de posts e mostrar as postagens. Então quando ele chegar aqui, basicamente ele vai ser redirecionado para a rota de get de posts, que é entre as linhas 20 e 24, e ele vai tentar mostrar os resultados na verdade, todas as postagens que estão acontecendo dentro do meu sistema. Dada essa alteração que nós fizemos, o que eu também gostaria de mostrar para vocês é que se nós olharmos o nosso banco de dados, vocês vão verificar que a postagem que nós acabamos de fazer, ela já foi inserida no banco. Então o insert ele funcionou. No entanto, o que aconteceu é que a nossa página ficou travada porque nós não demos continuidade na resposta. No entanto, agora que nós implementamos o método redirect, eu acredito que o feedback ele vai ser um pouco mais óbvio para a aplicação. Eu vou recarregar novamente a nossa aplicação. Deixa eu só verificar se o meu terminal ele não está mostrando nenhuma outra informação. Ops, calma aí. Se ele não aconteceu nenhum outro erro na nossa aplicação, aparentemente não. Então ele ainda está ok. E ele recarregou a nossa página. E vocês podem ver que inclusive ele já acrescentou mais uma vez, porque eu mandei recarregar, ele mandou de novo os dados. Mas se eu mandar uma outra requisição agora, por exemplo, ele já insere no banco, redireciona para a mesma página anterior e continua mostrando os resultados da nossa inserção. Então aparentemente a aplicação está funcionando. Um último detalhe que eu gostaria de corrigir do nosso código aqui, considerando as nossas implementações anteriores, está na definição do nosso model, que a princípio eu fiz isso daqui. Só que eu esqueci de fazer um detalhe de implementação, tanto nesse método de insert quanto no método de busca. Que eu esqueci de fechar a conexão com o banco. Então a princípio eu estou sempre deixando a conexão aberta. Isso não trouxe um problema para a nossa implementação imediatamente. No entanto, se eu manter a minha aplicação sendo executada durante mais tempo, isso daí pode ocasionar um problema de conexão com o banco, porque eventualmente o banco ele vai começar a negar novas conexões com o banco de dados, porque a gente está deixando conexões abertas. Isso está relacionado à forma como o MongoDB funciona e também como a forma como o MongoDB, o driver do MongoDB dentro do Node.js funciona, que ele utiliza um mecanismo de pool de conexões, que é configurável, e eventualmente a gente começa a utilizar mais conexões do que o pool permite. Então, por isso que é interessante a gente sempre lembrar de fechar as conexões. No caso do meu método insert, a única coisa que eu vou ter que fazer vai ser utilizar a variável com e mandar ela fechar a conexão.
Fazendo isso daqui, basicamente a conexão já vai ser encerrada toda vez que eu fizer o insert. E dentro do meu método find, eu vou ter que fazer uma implementação um pouquinho diferente. Tá? Eu vou ter que criar uma variável result, basicamente. Essa variável result, ela receberia o resultado da minha consulta. Então, se eu tiver um campo de busca, eu faço a minha consulta um pouquinho mais elaborada. Se não, eu vou ter que fazer um else aqui, que basicamente ele teria o result, ele vai receber o resultado do await. E o resultado final que eu vou querer vai ser retornar um resultado. No entanto, antes de retornar o resultado, eu vou fechar a conexão. Fazendo essas atualizações aqui, agora eu já estou garantindo que a conexão com o banco de dados ela já está sendo fechada e aparentemente tudo volta a funcionar para a nossa aplicação, só que agora fechando as conexões, o que deixa a nossa aplicação um pouquinho mais implementada seguindo os padrões de programação e conexão com o banco de dados. Eu acredito que essa alteração nossa ela já deve ter começado a funcionar. Vou tentar recarregar a página. Ele demora um pouco, né? Provavelmente porque a aplicação ela teve que ser recarregada. Tentou de novamente. Vou tentar inserir uma nova postagem. A nova postagem ela já foi inserida. Se eu fizer uma busca, por exemplo, por um determinado campo, o nosso campo de busca ele ainda está funcionando. Então eu volto, insiro novamente. Tudo está funcionando como era esperado. É claro que essa aplicação que eu implementei, ela também ainda tem algumas falhas, né? Por exemplo, a gente tem implementações de conexão com o banco de dados e seleção do banco de dados repetida dentro dos nossos métodos do nosso model. Eventualmente nós poderíamos jogar tudo isso aí dentro de um método único ou eventualmente dentro de uma classe única para centralizar a nossa conexão com o banco, fechamento do banco e assim por diante. Mas isso daí são todas coisas que vocês podem implementar eventualmente. São sugestões de melhorias para o nosso código, né?